Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Quantas emoções! Nós vamos solicitar para o nosso amigo Augusto fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, nossa irmã Aramita irá recapitular o nosso último estudo. Amigo Jesus, é com muita alegria que esse grupo de amigos se reúne em Teu nome, buscando, Mestre amigo Jesus, os Teus ensinamentos, e rogamos a Ti que Tu possa intuir a todos aqui presentes, para que possamos, Mestre amigo Jesus, tirar os ensinamentos necessários que todos necessitamos para a nossa caminhada para Ti. Obrigado, amigo Jesus, por mais esse encontro e que Tu permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos o desencarne de Quinto Varro. Ele se despediu de Tassiano, disse que Tassiano ainda era moço, ele podia encontrar Jesus. Tassiano disse que não podia, que ele era filho dele, ele reconhecia que ele era filho de Varro, mas ele era contra Jesus. E o Varro disse para ele não se perturbar com isso, que o tempo ia se encarregar. Aí houve desencarnação de Varro. Ele viu um coro de crianças, entre essas crianças estava Silvano, um menino de 5 anos que foi morto pelos cães de Tassiano, e Corvino, e aí ele pensou no Tassiano e o Corvino está falando com ele neste momento. Então vamos lá. Vou voltar aqui à nossa última leitura para iniciar a fala de Corvino. Inclinou-se impulsivamente sobre o rapaz e abraçou-o. O calor daquele corpo como que lhe comunicava nova existência. Os raios de sentimento emitidos pelo coração filial pacificavam-lhe o íntimo, balsamizando-lhe a mente atormentada. Conchegou-o de encontro ao peito com infinito desvelo, experimentando intraduzível alegria mesclada de amargura. Entretanto, o velho Corvino enlaçou-o brandamente e falou: Varro, há 1000 meios mais seguros de auxiliar acima das impressões infrutíferas, da tristeza ou da aflição. Reergue-te, Tassiano é filho de Deus. Muitos companheiros encarceram-se após a morte nas teias escuras da afetividade menos construtiva, quais pássaros embaraçados em visgo de mel, e transformam-se em algozes carinhosos e inconscientes dos próprios familiares. Levanta o teu padrão de sentimento e caminhemos. Voltarás, de certo, a rever teu filho, e estender-lhe-ás os braços robustos e generosos. Mas, por agora, Jesus e a humanidade devem ser as nossas essenciais preocupações de servidores do Evangelho. Que fala riquíssima de Corvino, que serve para todos nós. A frase, eu sofro por amor, ela não é autêntica. Ela não é autêntica. A gente ainda não entendeu que o amor, ele liberta, ele não aprisiona. E aqui o Corvino dá uma nova lição ao Quinto Varro. Varro. Porque ele está ali abraçado ao filho. E o Corvino vem e abraça Quinto Varro.
há 1000 meios mais seguros de auxiliar. 1000 meios mais seguros. A forma que tu estás fazendo não é segura. O que a gente aprendeu nas obras de André Luiz? Para que você interceda por um ente que ficou no mundo espiritual, o que você tem que ter? Bônus horas, né, minha filha? O que você tem que ter? Trabalho em prol do outro. Para que você possa ter recursos o suficiente para interceder por outro. Aqui na Terra não é diferente. Para você interceder, você tem que ter amigos no mundo espiritual. Você tem que ter afinidades no mundo espiritual. Você tem que ter angariado amigos. Quando você faz um bem a alguém, quando você ampara alguém, você tem noção da quantidade de amigos que você pode estar arrumando? Da mesma forma, quando você maltrata alguém, você tem condições de pensar na quantidade de inimigos que tu pode estar arrumando? Não é só um, não. Então, tem 1000 meios, 1000, olha só, 1000 meios mais seguros de auxiliar. Acima das impressões infrutíferas da tristeza ou da aflição. Porque essa aflição, essa tua tristeza, ela não ajuda em nada. Só atrapalha. Ergue-te. Para com esse chororô, Varro. Levanta-te. Tarciano é filho de Deus. Aprende isso, gente. Teu filho, tua filha não são teus. São filhos de Deus. Agora eu lhe pergunto. Você pensa por um acaso que o teu sentimento de amor pelo que você chama teu filho, tua filha, é maior do que o sentimento de Deus para com eles? Você para pensar, quem mais quer bem a esse filho? É tu ou é Deus? Há um doente ou uma doente que vai dizer, eu. Mas nós quando estamos vivendo um processo de dor, nós temos certeza que nós somos Deus. Nós temos certeza que nós poderemos chegar lá e resolver tudo. Tarciano é filho de Deus. Então, se estás passando por situações difíceis com teu filho, com a tua filha, porque às vezes o Papai do Céu te dá um cãozinho que não é fácil educar. Mesmo você tendo, assim, pegou pesado, limitou, fez tudo como manda o figurino, mas o cãozinho não mudou. Já é de maior? É. Entrega na mão do pai. O que você tinha de fazer, fez. Ninguém educa adulto. 18 anos já é um adulto. Ninguém educa adulto. Só quem educa adulto é a dor. Então deixa a dor ir, e a dor é o papai chamando o filho. Mas aí o pai e a mãe dizem que você é muito cruel. Como é que eu vou deixar meu filho sofrer? Se Deus deixa, por que você não vai deixar? Olha para o sofrimento como uma educadora. Porque o mal, o verdadeiro mal, é a tua superproteção. A tua superproteção tem prejudicado bastante o filho que Deus te emprestou. Muitos companheiros encarceram-se após a morte nas teias escuras da afetividade menos construtiva. Essa afetividade dele, na cabeça dele é só Tarciano. Isso está prejudicando? Muito. Teia é uma coisa o quê? Que liberta ou que aprisiona? Aprisiona, você fica amarrado, é emaranhado realmente. Menos construtiva. Quais pássaros embaraçados em visco de mel? É mel, o mel é bom? É gostoso, porque o amor é bom. Mas melado demais, vira um mel
vira esse processo de prisão, quase real. É porque é prisão, Varro está preso, Tassiano. E transformam-se em algozes carinhosos e inconscientes dos próprios familiares. Algozes. Porque você está desencarnado, o apego é tão grande que você atrapalha, inclusive, o processo de evolução de cada um. Voltarás, de certo, a rever teu filho e estender-lhe-ás os braços robustos e generosos. Mas, por agora, Jesus e a humanidade devem ser as nossas essenciais preocupações de servidores do Evangelho. Vamos servir a Jesus, vamos servir a humanidade. De uma forma muito linda é a desencarnação de Paulo. Quando ele quando ele se deparou numa condição que ele se escapou mais uma vez, né? Ele foi decapitado, lembra disso? E aí ele achou que tinha escapado mais uma vez, só que ele estava cego de novo. Ele muito calmo, entregue totalmente às mãos de Deus, saiu tateando e disse, fiquei cego de novo. Vou me sentar aqui que alguém vai aparecer para me ajudar. Ele não havia identificado que ele tinha desencarnado. Quem foi que apareceu? Ananias. Aí a ficha dele começou a cair. E a titia brinca que para mim, para eu saber, desencarnei. Quem que vem cantar para mim? Calbi Peixoto. Eu digo, desencarnei. No caso, quando ele percebeu Ananias disse, olha, eu te libertei uma vez, te devolvi a visão. Então, quando ele se percebeu, aí foi interessante. Que aí, quem veio dar boas-vindas? Jesus no meio, Abigail do lado esquerdo e Gesiel do lado direito. O primeiro ímpeto foi quem? Abraçar a Abigail, mas aí ele lembrou o quê? Jesus é o maior. Então é isso, estou nesse momento, coloque acima de tudo o Cristo e a humanidade, e não Tassiano, porque isso virou quase que uma obsessão. O interpelado procurou recompor-se e ergueu ao Senhor o pensamento em rogativa de paz. É mesmo, desculpa, pera lá, Senhor Jesus, me perdoe, né? Sentindo-se dono de faculdades mais sutis, assinalou vozes argentinas ao longe, num cântico de glorificação a Deus. Varro lembrou-se, então, dos laços de trabalho ideal que o ligavam à comunidade cristã e encontrou forças para desprender-se do filho. Olha, encontrou força para o quê? Desprender-se. Mas foi necessário Corvino vir dar uma chamada. Obedecendo ao terno constrangimento de Corvino, afastou-se. Lá fora, no campo, centenas de companheiros aguardavam-no em regozijo. Numerosos mártires das galhas, ostentando palmas de luz que brilhavam de conformidade com a elevação espiritual de cada um, cantavam jubilosos em homenagem ao novo herói. Quinto Varro, em pranto de alegria, recordou velhos amigos e lembrou-se de Cláudio, o antigo benfeitor, sendo informado de que encontraria o apóstolo naquele mesmo dia, à noite, em Roma, no cemitério de Calixto. Horas mortas, a luminosa assembleia se pôs em movimento, dando a ideia de uma procissão de arcanjos na direção da cidade imperial. Em pouco tempo, espalhando bênção de harmonia no firmamento, atingiram a grande metrópole. Inúmeros missionários da espiritualidade uniram-se aos irmãos gauleses, de tal modo que, ao chegarem os viajores aos túmulos, constituíam imensa multidão. Irmanados em pensamentos de amor, sustentados por misteriosa comunhão,
formavam um prodigioso ambiente sob o manto da noite, bordado de lantejoulas a faiscarem, sublimes, em todas as direções, irmanados em pensamentos de amor, sustentados por misteriosa comunhão. Corvino pronunciou sentida oração de reconhecimento a Jesus e, quando terminava a comovente prece de hosanas, um astro solitário surgiu no espaço, descendo no rumo da luzente assembleia. Pousando a pequena distância, transformou-se rápido num ancião nimbado de luz. Era Cláudio que, aproximando-se, saudou risonho os companheiros de fé. Recolheu o quinto varro num longo e carinhoso abraço e, depois, passando à tribuna, discorreu com indescritível beleza acerca das tarefas sacrificiais do Evangelho na redenção do mundo. Todos os ouvintes lhe escutavam a palavra, tomados de jubiloso assombro. A elevação geral do pensamento coletivo despedia feéricas irradiações em torno, a incidirem nas lágrimas que inúmeros pioneiros da Boa Nova derramavam, enlevados e comovidos. Terminando, o lúcido orador considerou com emoção: celebramos hoje o regresso de Varro, nosso abnegado irmão de ideal e de luta. Paladino da nossa causa, honrou todas as oportunidades recebidas. Valoroso soldado do Cristo, quando ferido, não feriu, quando humilhado, jamais humilhou. Nas horas de treva, acendeu a claridade da própria alma e, quando o mundo julgava derrotá-lo, soerguia-se pela fé e pelo amor, dando ao Mestre os mais altos testemunhos de confiança. Compreendeu o ensinamento evangélico do sacrifício pessoal pela felicidade dos outros e, oferecendo a própria vida no corpo terrestre, reencontrou a si mesmo na gloriosa imortalidade. Antigamente, conosco, em recuados séculos, combatia a favor do mentiroso poder humano, adquirindo aflitivas desilusões. Vestilário do ideal de dominação política, não hesitava em submeter os semelhantes pela força, a fim de alcançar os objetivos de vaidade e orgulho pessoais. Mas agora, em legítimos combates consigo mesmo, expurgou sentimentos e propósitos, redimindo-se e santificando-se em longa e porfiada ascensão. Como filho, cumpriu todos os deveres que lhe cabiam no lar. Na condição de esposo, exalçou a mulher que lhe partilhou os destinos, respeitando-lhe as ideias diferentes das dele. Como pai, soube sofrer até a suprema renunciação, de modo a garantir a felicidade do filho que lhe possuía a afetividade. E na posição de homem, consagrou-se ao erguimento moral de todas as criaturas. Campeão do serviço e da fraternidade, guerreou o ódio, exemplificando o amor, e exaltou os dons inacessíveis do espírito pela humildade com que se devotou à expansão da Boa Nova. Agora que a sua alma
credora do nosso mais amplo reconhecimento, se afinou, através de notáveis triunfos, com as mais elevadas esferas do amor divino, saudemos nosso valoroso companheiro em trânsito para resplendentes cimos da vida. Se quiser, poderá presentemente, dos cumes do saber e da virtude, colaborar com o Mestre em arrojados cometimentos na santificação do mundo. Que o Senhor o abençoe na trajetória sublime que lhe cabe por gloriosa conquista em direção do porvir. Quando o Cláudio começou a falar do Quinto Varro, foi me dando frio na coluna. Porque você para pensar, ele saiu mostrando a posição de Quinto Varro na sua encarnação, como filho, como esposo, como pai e como homem. E aí eu fico a refletir comigo mesmo. A minha posição de filha, de tia, de mulher, avaliando uma humanidade, como será a nossa história? Essa abordagem aqui, a gente vai ter que estar com a costa bem preparada para pegar as chibatadas. Então, cenas do próximo capítulo. Vamos deixar esses comentários para o nosso próximo estudo. Muitas lições, né, gente? Muitas reflexões, realmente. De repente, a gente achava que era amor e descobrimos que é apego. Assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga aqui presente. Graça te damos.